Salve, meus amigos. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma pesquisa aí revelada recentemente que este emote aqui, ó, ele é ofensivo para a geração Z. Será que é ofensivo mesmo? Pois vamos discutir no vídeo de hoje. Seu gostei é muito importante. Aqui no laboratório e no professor não é ofensivo, então pode deixar seu gostei tranquilamente. E é muito interessante ver essas discussões sobre alguma coisa ser ofensiva ou não, porque eu geralmente fico pensando bastante, né, sobre as pessoas que ficam fazendo vídeos sobre isso. Parece que as pessoas querem aumentar ao máximo esse tipo de coisa. Primeiro que, assim, eu vejo muita gente fazendo vídeo, ah, não, porque a geração Z tá perdida, agora você não pode mais fazer um dedão pra cima que a pessoa vai te xingar, sabe? E na verdade não é bem assim. Primeiro porque essa pesquisa ela foi feita lá nos Estados Unidos, ela não foi feita no Brasil. Então, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos não deve jamais ser utilizada como argumento para uma coisa que está acontecendo no Brasil. Muitas pessoas acham que o Brasil é a mesma coisa que os Estados Unidos, mas não é. A maior parte do público brasileiro não tem computador em casa e tem muita gente que não tem celular também. Ontem mesmo eu conheci uma pessoa que nunca teve um celular. Cara, mesmo em 2022, o ano da tecnologia, tem gente que não tem celular. E é entendível, porque não é todo mundo que tem uma situação financeira estável para você poder fazer essas coisas ou passar o dia todo no Twitter. E o que eu vejo é muita gente pegando esses recortes da galera do Twitter, que é mais histérica, e falando que todo mundo é dessa forma, que não é verdade. A maior parte das pessoas não tem contato com a internet, a maior parte das pessoas não entra aqui. Isso é um mini nicho da vida das pessoas. E eu vejo que muitas pessoas acabam vivendo aqui e achando que tudo aqui é tudo, mas na verdade não é não. E principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos, que tem uma cultura completamente diferente, vidas diferentes, dinheiro diferente, então não dá pra gente pegar e ficar dizendo que o Brasil é parecido com os americanos, né? A gente é americano também, mas não é a mesma coisa. Eu acho injusto pegar e dizer que a geração Z toda é escrota porque eles não gostam de dedão pra cima lá nos Estados Unidos. Não faz sentido nenhum esse tipo de argumento. Mas falando sobre o dedão pra cima. Bom, o que essa pesquisa descobriu, na verdade, é algo que não só a geração Z tem, né? O meu dedão é torto, sabia? Ó, dedão torto. Que a geração do Millennial também, a minha geração no caso, né, ela também tem, e eu imagino que outras gerações que tiveram contato com a internet também. Você já deve ter visto que muitas pessoas utilizam emotes de forma escrota. Vamos dizer assim, vão ser sarcásticos, irônicos demais, coisas do tipo. Aí a pessoa vai lá e fala, pô, dedão pra cima aí, ó, se fudeu, seu otário, alguma coisa assim, sabe? Ou até mesmo você tá lá e a pessoa vem e manda aquela carinha feliz, sabe? Assim, então, essa carinha, ou até mesmo o emotezinho da merda e tal. Então, esses emotes, eles são utilizados de forma bem ofensiva. Tanto que na época do MSN a galera já não usava o emote da carinha feliz. Inclusive, eu vou até expandir para os otakus, né? Quem nunca viu circunflexo também pode ser utilizado de forma ofensiva ou irônica, né? Então, são emotes que a gente não tem o costume de ver, ou a pessoa não tem o costume de se expressar com isso de forma positiva. Então, no caso, é uma percepção que as pessoas têm. Você tá ofendido porque a pessoa mandou um dedão pra cima pra você? Não, obviamente não. E também tem o contexto da pessoa que tá usando. Por exemplo, eu tô lá pedindo Uber não sei o que, aí eu falo, ó, tô não sei aonde, aí o cara manda o dedão pra cima, porque é o botão que ele tem lá, né, de mandar um dedão pra cima afirmativo, e também pelo fato de o cara não ter um contato com a internet tão profundo como eu tenho. Então eu não vou me sentir ofendido porque o cara mandou o dedão pra cima pra mim, entendeu? Não é como se você tivesse mostrado o dedo do meio pra alguma pessoa, mas as pessoas estão fazendo parecer como se a geração Z ela fosse escrota. E isso é uma questão que, quando a gente era jovem, a gente reclamava disso, né? Eu, quando eu tinha 16, 15 anos, eu via os velhos reclamando dos jovens e falando que na época deles era muito melhor, que as músicas da década de 80, 70 era muito melhor, coisa do tipo. E esses velhos, que naquela época eles já tinham 30, 40 anos, hoje eles têm 50, 60 anos e eles continuam agindo da mesma maneira com as novas gerações. Então foi com a minha geração, vai ser com a sua geração agora, eles vão ficar te escrotizando, falando como se eles fossem o pináculo sei lá, da cultura humana, que não é verdade. Na época deles era um monte de porcaria também, é tudo coisa só pra diminuir você mesmo, de graça. E aí você vem e fala, não, porque antigamente era muito melhor mesmo, Dark. Será que era? Eu acho que não, viu? Sendo bem sincero. Basta você estudar um pouco pra você ver as músicas que se ouviam na época aqui no Brasil, a televisão da época, com um monte de gente ali de calcinha. Se você acha que a música tá pervertida, imagina a televisão da década de 80 e 90, cara, era muito pior. Então, nesse aspecto,
aspecto, você pode até argumentar, mas antigamente era mais liberado para você falar coisas. Na verdade, não era não. Antigamente era liberado para você agir de forma, por exemplo, racista ou preconceituosa, de forma tranquila, sem tomar nenhum tipo de restrição. Hoje em dia você não pode fazer isso, mas não é como se você não pudesse, naquela época, sei lá, agir de outras formas odiosas, entendeu? Sempre existiram crimes de ódio. O que aconteceu é que foram englobados nesses crimes de ódio, racismo e preconceito contra pessoas LGBT para essas novas gerações. Então, no final das contas, antigamente não era melhor do que hoje em dia. As pessoas têm essa visão porque elas ficam falando isso para você o tempo todo e você está tendo a sua visão contaminada por essas pessoas velhas e amargas que ficam sempre falando coisas o tempo todo. E às vezes vem dos nossos pais, às vezes vem de criadores de conteúdo, às vezes vem de uma pessoa famosa que a gente segue e sempre tem essa diminuição de geração. Sempre vão falar que a sua geração é pior. A nossa geração do millennial, né, que agora tá falando mal da geração Z, ela ouviu muito da geração que veio anteriormente à nossa, que ouviu muito a geração que veio anteriormente, coisa do tipo. Então sempre tem essa visão de que a gente tá piorando. Mas, sinceramente, eu acho que são só diferentes, né? São culturas diferentes, formas diferentes de agir. Esse pessoal que é mais ligado na internet, coisa do tipo, já interpretou isso. Isso aqui, mandar um emote desse aqui no WhatsApp, ou uma carinha feliz, ou circunflexo, não vai ofender a pessoa, mas às vezes você pensa, você não tá feliz com alguma coisa? Porque você geralmente fala isso quando você tá com raiva da pessoa, alguma coisa assim. Então você tem um certo desconforto por ver um negócio desse e você se pergunta por quê. E é normal esse tipo de coisa. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, porque a gente se expressa dessa maneira. A gente se expressa de forma sarcástica, irônica na maior parte das vezes. Então faz parte da expressão humana que acabou indo pros emotes. O emoji do dedão pra cima não tem nada ofensivo nele, mas as pessoas elas tendem a ver ele como uma coisa negativa pra você jogar numa conversa. Então quando as pessoas falam, ah não, porque a geração Z tá com medo, não, não tá. Isso não é verdade. Você que faz parte da geração Z, você sabe disso. Muita gente acaba entrando nessa vibe de odiar e hatear, porque essas pessoas às vezes estão deslocadas dentro da geração, sei lá, por qualquer motivo que seja. Eu, por exemplo, eu tava deslocado da minha geração millennial, então eu acabei passando muito tempo na internet como uma forma de ter uma contracultura, então sempre vai existir a contracultura, só que o problema é que essa geração, a contracultura tá trabalhando muito em cima do ódio, né? Tem muitas pessoas que estão agregando esse ódio, né? Seja na política, na religião ou até mesmo nos criadores de conteúdo, e as redes sociais elas têm impulsionado esse ódio cada vez mais contra outras pessoas. Então as pessoas que estão aqui, elas são pessoas que se sentem superiores às outras pessoas que estão na rua hoje ou que estão na escola, e elas se sentem melhores porque elas tiveram uma ascensão, elas abriram os olhos, então elas se fecharam para o mundo para dizer que antigamente era melhor ou que as coisas são melhores na cabeça delas ou no pequeno ambiente digital que elas vivem. E isso é um público que é muito, como posso dizer para você, vocal. É um público que provavelmente deve ter uns 500 a 600 mil pessoas no Brasil hoje em dia, e são geralmente jovens de 15, 14, 16 anos que estão numa fase revoltosa por qualquer motivo, e são pessoas que estão se vinculando demais a essas pessoas mais velhas que têm esse comportamento mais rancoroso em relação aos jovens, que acabam ganhando uma voz muito ativa. Então a gente acaba tendo muito problema, por exemplo, na questão da política, né? Tem muita discussão política de você é pior, não sei o que, fake news e outras coisas mais, até mesmo teorias da conspiração. E é muito fácil um criador de conteúdo hoje em dia que trabalha ódio ficar em alta, seja porque falou fake news ou porque ele compartilha alguma coisa errada, porque existe um público realmente que engaja muito com isso e as redes sociais impulsionam. Bom, enfim, tá aí meu vídeo sobre o dedão pra cima ser ofensivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.